Graça e paz, mulheres de Deus, mulheres de excelência, mulheres em ação, mulheres com propósitos. Eu venho falar para vocês nesta tarde a vida de uma mulher que me inspira, uma mulher que é pouco conhecida, mas é uma mulher modelo, uma mulher mãe, uma mulher de oração, de garra, uma mulher de hoje que visava um futuro tal qual nós que vivemos hoje, crises, dor, sofrimento, mas o nosso futuro está em aberto. E eu venho falar dessa mãe que marcou e marca até hoje com ensinos de influência, com seus feitos, marcou e continua marcando até a nossa geração, uma geração sedenta. Nós estamos vivendo momentos até de pandemia, uma geração que tem roubado a nossa paz, o sossego, a nossa estabilidade como mães. Mas nós precisamos estar vigilantes para sermos mulheres de propósito. E o propósito maior que Deus quer de mim e de você. E por isso Ele traz no cenário, no fundo de pano do que está escrito aqui no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 21, do versículo 1 a 14, que nos relata a tragédia dessa mulher, o sofrimento dessa mulher, a história dessa mulher maravilhosa, mas que, diante do sofrimento, não encontra outro caminho a não ser o que ela foi preparada para ser uma mulher guardiã da sua fonte. E a sua fonte maior, o seu tesouro maior, eram seus filhos. Eu não sei qual o seu tesouro, mas Deus sabe. Eu não sei do que você tem que se resguardar, mas Deus sabe. Eu não sei o seu futuro, mas Deus sabe. Eu não sei hoje o que você passa, mas nós sabemos que hoje, nesse ano de 2020, nós estamos no meio de um problema, de uma pandemia. E temos que guardar e zelar os nossos filhos. Eu convido você a ler comigo no livro de 2 Samuel 21, o versículo 1, que diz assim: houve fome por 3 anos consecutivos, e Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: a culpa de sangue, há pecado sobre Saul e sua casa, porque ele, Saul, o rei Saul, matou os gibeonitas, que não eram dos filhos de Israel. Davi perguntou então: que quer que eu faça, Senhor? E o 21:6 diz: que nos deem 7 homens para serem enforcados, mortos, como redenção da culpa de Saul. E o 21 diz, aí aparece essa mulher. Rispa é a mãe dos filhos com Saul. Armone e Meufibosete. E o versículo 21 nos relata o que nós vamos trabalhar nesta tarde, à luz da palavra. Essa mulher se chama Rispa, linda, formosa, do povo de Aia, atraente. Por isso ela foi chamada por Saul para o seu harém. Sua rara beleza atendia a todas as exigências de um rei como Saul, que havia ordenado aos seus servos
que escolhesse as mais belas mulheres para sua companhia. Todavia, a maior beleza de Rispa não estava no seu exterior, estava no seu coração, na sua devoção, na sua fé. Ela era uma mulher corajosa, ela era uma mulher destemida, ela era sábia, cheia da graça e sabia cuidar de fontes. Assim como ela sabia cuidar das suas fontes, Deus quer, através da sua palavra nessa tarde, falar ao meu e ao seu coração, mulher. Que fonte na sua casa, no seu lar, na sua vida? Qual o propósito, qual a fonte que precisa ser vigiada, guardada, restaurada? Essa mulher era resignada, ela era obediente. Muitas vezes Deus trabalha conosco na obediência, nas probabilidades, nas impossibilidades, para que possamos ser mulheres destemidas, vitoriosas, mulheres de ação. Rispa é um dos maiores exemplos dramáticos, o maior motivador de um amor materno. Deus precisa nesta geração de mulheres que ame seus filhos, que guarde seus filhos, para que o Senhor possa agir pelo nosso meio, por nós, como mulheres guardiãs de fonte e de um amor materno, que zela, que ora, que busca, que perdoa, que guarda, que cuida daquilo que o Senhor nos dá, que é o bem maior, que são os nossos filhos. Filhos são herança do Senhor, são frutos da nossa maternidade e do nosso maior amor materno. E seus dois filhos, Armone e Mefibosete, filhos do rei Saul com Rispa. No versículo 8 do capítulo 21, diz que ela teve com Saul 2 filhos. O tempo passou. O tempo passa. Nossos filhos crescem. Mas se forem cuidados, agraciados, se forem moldados nos princípios do caráter do Senhor Deus, se forem preparados para servirem e estarem debaixo da graça do Senhor, eles podem crescer. A palavra de Deus nos diz claramente, ensina a criança desde pequenino no caminho que deve andar. Quando ele for moço deste caminho, ele não vai se desviar. Eles cresceram, já eram homens, e ela continuou sendo meiga, guerreira, guardiã, uma mulher com propósito. Sempre se cumpre na palavra de Deus, quando temos um propósito, se cumpre dentro das nossas entranhas a graça de Deus, que cuida de nós mesmo nas crises, nos problemas, nas lutas e nas dificuldades. Dos 7 homens que a palavra nos diz aqui em Samuel, seus 2 filhos, ambos, diz no versículo 9, que foram executados. Essa era a vingança que os gibeonitas pediram, para que fossem sacrificados 7, e 2 dos seus filhos inocentes. O capítulo 9 nos diz que eles foram enforcados. Enforcados na penha, lá no monte. Os seus corpos são jogados como lixo. Muitas vezes a vida, criamos nossos filhos debaixo
das asas do Espírito, e muitas vezes o mundo os atrai com drogas, com vícios. E nós não seguimos esse exemplo de Rispa. Perdemos a paciência com o lar, com o marido, com os filhos. E jogamos nossos filhos para o mundo. E o mundo os atrai. Mas esta mulher vai para junto onde os corpos dos seus filhos foram transferidos. Que garra, que coragem, que determinação. Mesmo na tragédia, ela protege o corpo dos 2 filhos já mortos. Ela vai para a penha, ela sobe o penhasco e ela fica durante todo o tempo lá em cima, no inverno, no verão. E você pode me perguntar, você pode pensar, mas são cadáveres, são corpos, já morreram, mas eram seus filhos. Ela os gerou dentro dos seus sentimentos. Ela é a mãe exemplo de amor. Ela sabia que no penhasco, lá em cima, haviam lobos vorazes, urubus insaciáveis, que iam, animais famintos, que iam devorar os corpos dos seus filhos, dos seus 2 filhos executados. Mas essa mulher, no meio dessa tragédia, no meio dessa confusão que Saul trouxe pelo pecado e agora pela vingança que os gibeonitas pediam, ela sabia, são meus filhos. São cadáveres, mas são meus filhos amados, queridos, são a minha herança. E ela, munida de um cajado de pau, munida de pedras, durante 6 meses ela guardou a fonte dos seus filhos. Ela cuidou, porque ela tinha um propósito. O versículo 10 me diz qual é o propósito. Ela tomou um pano de saco, estendeu sobre a penha, e desde o início da ceifa, debaixo de um sol, debaixo da chuva, debaixo do frio, Rispa continuava desde a colheita de abril até as primeiras chuvas de outubro, 6 meses, ela não desistiu, ela não arredou o pé, ela permaneceu. Nosso problema é que vem o inverno, vem a dor, vem o sofrimento. Nós desistimos do nosso propósito. Às vezes o nosso filho está envolvido por coisas adversas ao nosso desejo e nós não temos a paciência de esperar com paciência no Senhor, porque Ele ouve o nosso clamor. Nós paramos no meio da jornada, nós desistimos e falamos, já está morto, já acabou, já sucumbiu, não tem mais jeito. Amada, tem jeito sim. Há esperança para aquela que crê, para a mulher que busca o Senhor. Mesmo mortos, são nossos filhos. Eles estão mortos, mas são nossos filhos. E Deus sempre tem o escape no meio das impossibilidades, das improbabilidades de salvação, de cura, de libertação, de resgate. Deus, na nossa persistência, Deus, nas nossas orações, Ele ouve o nosso clamor. O que teu filho passa hoje, eu não sei. O que a tua família, que tragédia tem vindo sobre você? Se levanta, mulher, como uma guardiã de fontes.
se levanta com propósito. O que é que ela queria? Por que ela estava fazendo isso? Para os nossos filhos hoje, vivos, talvez desviados, fora do caminho do Senhor, sem salvação, essa pandemia, esse vírus, temos que guardar e vigiar para que eles sejam blindados. Esse é o nosso propósito desta geração, desse tempo, dos nossos filhos que estão vivos. O que ela queria? O que Rispa desejava? Qual era a sua esperança e o seu propósito? Ela queria só uma coisa. Eles já estavam mortos, mas ela queria um lugar digno. Um lugar digno para enterrar os seus filhos. O que ela queria? Aí Deus age. Aí Deus sonda o propósito do nosso coração, a nossa luta, a nossa oração, a nossa busca. E o rei Davi é tocado. Deus o sensibiliza. Ele é movido por Deus, o rei Davi, vendo a garra, a devoção, a determinação. Ele toma a providência. E pergunta o que é que essa mulher quer, porque ela está lá, o que ela está fazendo lá no meio dos urubus, no meio desses animais famintos, dia e noite, na penha, no frio, na chuva. É assim que Deus faz conosco, quando estamos chorando na chuva, no medo, na vergonha, na humilhação. O Senhor nos dá dupla honra no meio da nossa vergonha, da nossa humilhação. Não desista dos teus filhos. Não desista da tua casa. Você é uma mulher de propósito, chamada por Deus para lutar e guardar as suas fontes. Eu não sei qual a sua fonte deste dia, desta hora. O que é que está sofrendo ruptura na sua vida, na sua família? Ela queria uma coisa muito simples. Ela queria enterrar seus filhos dignamente, que eles fossem sepultados no túmulo de Quis. E aí a palavra de Deus, em 2 Samuel 21, 13 e 14, nos diz que na devoção, na sua tragédia, na sua persistência, na sua dor, Davi manda preparar um túmulo em Zelá, região dos Benjamins, e transporta o corpo dos teus filhos para um lugar digno. Persistência na dor, persistência no sofrimento, persistência na crise nos dá a vitória. Nos traz à existência aquilo que não existe. Você, mulher, é mãe. Você é mãe. Você é filha de Deus. Qual a fonte da sua vida que está sendo atacada? Qual o desafio que você enfrenta hoje, neste ano, no meio dessa pandemia? Deus nos garante vitória. A vitória é certa para aquele que crê, que persiste, que tem garra, que tem determinação. Mesmo sendo atacada, mesmo vendo seus filhos inocentes perecerem, entregarem as vidas como vingança, ela não desistiu. Qual a sua fonte hoje que está sendo atacada? Qual é seu desafio? Eu não sei, mas Deus sabe. Busca Deus em oração. A oração nos faz tocar os céus. A persistência, a palavra de Deus em Mateus diz: pedi, pedi, batei, buscai e dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. O rei Davi tinha mais coisas para fazer, mas Deus o tocou.
Talvez aqueles que te perturbam tenham coisas para fazer, estão muito ocupados com as improbabilidades e impossibilidades de nos ajudar, mas Deus os toca, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, mulher. Qual o desafio que você enfrenta? Quem está invadindo a sua fonte? Que ave de rapina tem te ameaçado nesses dias? Estamos vivendo sim dias tão maus, mas Deus não mudou. Deus vai sarar essa nação. Deus vai tirar essa corrupção, porque Deus é Deus e que está ouvindo o nosso choro, o nosso gemido. Que ave de rapina te ameaça? O que você está sofrendo? É seu casamento? São seus relacionamentos partidos, a sua saúde? Olha, eu posso te dizer que Deus cura. Eu sou um milagre vivo. Já escapei da morte tantas vezes pela persistência de muitos e do desejo do meu coração de sobrevivência. Deus ouve oração. Deus toca a medicina. Deus toca a saúde. Deus toca a tecnologia. Que desafio você está enfrentando? Quem invadiu? Que ave de rapina invadiu seus sentimentos e suas emoções? São os vícios da sua parentela, na sua casa. Que medo te tem transformado nesse tempo tão difícil? Os homens mudam, a humanidade muda, mas Deus não muda. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. É solidão, é depressão? Zela a tua fonte. É bebida, é vício, é filho, humilhação, dinheiro, casa, causas na justiça. Reflita comigo. Reflita comigo. Que eu quero te dizer o que a Bíblia diz e o que ela diz. Eu quero que você reflita. Deus nos dá força na dor. É na fraqueza que nós somos fortes. Deus nos dá força no medo. É no medo que eu fico valente. Deus nos dá força na luta. Deus nos dá força no inverno, no verão, na primavera. Quem somos? Eu e você somos filhas de Deus. Ser forte e corajosa. Como Josué, quando estava com medo, Deus diz para ele: ser forte, Josué, ser corajoso. Quantas de nós não sabemos quais são os propósitos que Deus tem para nós? Mas sabemos que eu sou uma mulher chamada por Deus. Você é uma mulher chamada por Deus. Se você não é, essa palavra vai tocar seu coração para você saber o que você quer. Uma mulher de propósito sabe o que ela quer. Uma mulher de propósito sonha. Uma mulher de propósito não desiste. Uma mulher de propósito sabe que o propósito dela, em consonância com o propósito de Deus, vai se realizar. Não deixa seus sonhos morrer, mulher. Não deixa seus sonhos morrer, sabe por quê? Aquilo que queremos ser é o que somos. Aquilo que acreditamos ser é o que seremos. É preciso avançar. É preciso persistir. É preciso ter fé, lutar e ser aquilo que você deseja ser no controle de Deus. Porque Deus é soberano, Ele não muda. Isaías 44, 23 diz: não temas, não temas, sou contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Jesus é a nossa fonte maior. Jesus é que alimenta a nossa fonte. E Ele que veio para saciar a nossa sede. Ele está aqui hoje conosco, ouvindo o que nós estamos pensando ou falando. Ele vai fazer de nós uma fonte
viva no nosso interior. E rios de água viva, eu e você, seremos guardiãs de fontes, onde os rios não cessarão, onde Ele colocará uma ponte no ermo e no nosso deserto, para que possamos cavar, e a água vai brotar. A água vai brotar, o cheiro das águas, para que eu e você sejamos mulheres guardiãs desta fonte, que ao cheiro das águas brotará, para que possamos sermos mulheres chamadas, separadas, escolhidas, para sermos aquilo que queremos ser debaixo da graça de Deus. Deus te abençoe. Deus te proteja. Deus te ilumine a ser como esta mulher Rispa, uma mulher guardiã da sua fonte, da sua casa e do seu lar. Deus te abençoe.